E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Qual o tema da live? Alguém me perguntou. O tema da live é um tema que eu tive muito preconceito durante muito tempo. E hoje eu não tenho preconceito, não. Pelo contrário, eu entendo o poder. Desde que feito do jeito certo. Madeira. Deixa eu dar uma... E aí, Sander? Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu dar uma ré. Tá aí, cara, é engraçado, porque eu já achei muita live sua, esse seu jeitão assim, bem organizado na live. Falei, o Sander vai ver eu, todo desorganizado aqui, como é que eu vou ficar? Tá mais Eu vou me organizado que organizar. eu. Tudo bem, graças a E aí, Deus. tudo Por bom? aí. Vamos? Beleza. Vamos comer um Que horas? japonês A hoje? gente não definiu o horário, 7h30, 8h? Ah, o que ficar bom pra você aqui. Eu também já reservei aqui a Mari para ficar com o Guto aqui, a Aqui nossa também. babá. Então eu tô Então vamos tranquilo. umas 7 horas, mais ou menos, 7h30. Então fechou. Não, enquanto você não entrou aqui, eu tava falando aqui eu falei, eu vou falar antes do Summer entrar para não pegar mal, mas agora eu vou falar na sua frente também. Você sabia que eu tinha Eu preconceito também. com o termo oratória? É, É mesmo? porque... Deixa eu só Qual colocar no preconceito você modo que tinha? não vai... Ninguém vai me ligar, só um negócio. Tá. Tá me ouvindo, né? Tá tranquilo. Uhum. Porque Tô te ouvindo bem. eu acho que parecia ser muito superficial e tirava das pessoas a naturalidade na hora de falar, e era mais ou menos a ideia de você poder enganar alguém, segundo o seu desejo. Então, acho que essa soma aí e a banalização da expressão fizeram com que tivesse um preconceito também. Eu achava que era muita técnicazinha que tirava. Basicamente, meu preconceito era uma só. Você tinha três, né? O meu era que tirava a espontaneidade das pessoas. Já assistiu o repórter que é muito. Fala tudo igual, aqueles repórter bem marcado. Esses caras fazem ali umas aulas de oratória. Não sei se é oratória, o que é, mas eles ficam com aquela fala bem. Hoje, no Jornal Nacional, você vai saber o que fazer para conseguir tal coisa, sabe? Bem, parece que está falando com uma criança, não sei. Eu lembro que quando eu trabalhava com a Kátia ali no dia a dia, um monte dessas pessoas especialistas vinham, não, eu vou fazer um treinamento de oratória com a Kátia para ela ficar assim. Eu ficava morrendo de medo, porque a Kátia era o contrário disso. Ela era aquela pessoa que fala diferente de todo mundo e eu achava que as pessoas gostavam dela por causa disso. E hoje eu entendi que, na verdade, isso aí não é oratória, não, né? Tem outras coisas que são oratória. O que é oratória Para mim, para você, Sam? oratória é a capacidade de se comunicar fazendo-se entendido, fazendo-se entender e, em sendo o caso, convencendo alguém de alguma coisa. Portanto, é uma necessidade de todos nós. Boa. Eu tô rindo aqui porque eu procurei aí, no qual chat foi o GPT, conceito? você acredita? Eu vou ler. Não, eu vou ler o do chat GPT. Foi diferente, mas eu gostei mais do seu. Ele botou: oratória é a habilidade de falar em público de forma clara, convincente e impactante. Envolve a utilização de técnicas de comunicação verbal e não verbal para transmitir uma mensagem de forma eficaz a uma plateia. A oratória é uma habilidade valiosa em diversas áreas, desde apresentações acadêmicas até discursos políticos e empresariais. E eu acho que a oratória eu só não restringiria a uma plateia, porque às vezes sua plateia é uma pessoa. E você precisa convencer, se você convencer essa pessoa, está resolvida a situação. Sabe que eu acabei de fazer isso com uma pessoa, Como? 1 a 1, e usei oratória? Eu fui no nosso evento de Mastermind, foi esse final de semana, né? Algumas pessoas eu convidei, que não eram do grupo, você deve ter visto, né? E aí eu fiz uma oratória, eu mandei um áudio no WhatsApp, né? Primeiro agradecendo a presença da pessoa, pedindo desculpa pelo calor infernal do primeiro dia. Foi do primeiro dia, acho que foi da manhã só, depois resolveu. Pois é, inclusive eu fiz a minha newsletter falando sobre isso, cara, sobre o meu time. Como eu aprendi com o meu time ali com aquilo, sabia? E beleza.
porque eles resolveram rápido, eles se sentiram incomodados. Eu falei que não precisava de algumas coisas, e mesmo eu falando que não precisava, eles foram lá e fizeram. Então, tipo, eles me ensinaram a fazer mais do que pedem, a ter calma para resolver. Eles não ficaram apavorados na resolução. Eles, cara, esse é o problema, vamos fazer um plano, vamos resolver. Enquanto isso, vamos só... Enfim, aprendi muito ali com aquele problema do calor. Mas aí eu fui lá e enviei um áudio pro pessoal lá, era oratória para uma pessoa, e eu, no final das contas, queria convidá-los para continuar com a gente por mais tempo, né? Algumas daquelas pessoas eu achava que faz sentido e tal. Oratória no WhatsApp. Perfeito. Perfeito. Agora, eu queria... Ele falou assim, técnicas de comunicação verbal e não verbal. Quais são as técnicas de oratória do Samiraj? Eu penso o seguinte, existem várias técnicas, tanto de comunicação verbal quanto não verbal, que vão te ajudar num discurso. Só que o problema é que muitas vezes, com o desejo de aplicar essas técnicas, a pessoa perde a naturalidade e parece um robô. E a partir do momento em que você não é você na hora da fala, você perdeu o convencimento. Então é muito claro. Por que, por exemplo, eu vou te dar exemplo de uma oratória que não é boa, mas é convincente. A oratória do ex-presidente, do Bolsonaro. É muito ruim. Só que é tão ruim que as pessoas veem verdade, quem acredita nele. Então, que quer dizer o seguinte, não pode estar mentindo. Ninguém mentiria assim. Então, você transmite uma verdade e você convence alguém daquilo que você está falando. Em relação à técnica de oratória, as pessoas vão dizer assim, sobre velocidade da sua fala, sobre o uso das mãos para poder explicar, aproximar, trazer as pessoas, sobre olhar, como é que você faz para você fazer uma apresentação. Então, existe uma sugestão comum que é o seguinte, treine em frente ao espelho. Faça o seu discurso em frente ao seu espelho. Quando você faz o seu discurso em frente ao espelho, você está fazendo o seu discurso em frente ao espelho e você vai percebendo os seus tiques, que às vezes você coça a cabeça, às vezes você para, às vezes você isso. Mexe então, na barba, você percebe isso e corrige. A minha sugestão hoje em dia é você fazer em frente ao celular. E você gravar um vídeo de 3, 4 minutos. Você vai começar a perceber que toda hora você toca de um jeito na mesa, que você fica encostando um dedo no outro, e você vai perceber algumas coisas que te incomodam no seu discurso. Agora, naturalmente, você vai, quando for falar com um número expressivo de pessoas, você vai se sentir um pouco intimidado até você começar a falar, até você conseguir ser natural. O que eu sugiro às pessoas? Primeiro, que elas, se estiverem nervosas, finjam que estão falando para ninguém. Como se você estivesse com o microfone ali conversando com ninguém. Isso vai te devolver a naturalidade. O outro ponto é o seguinte, não leve o discurso pronto. Por quê? Porque as pessoas sabem ler. Se for para você ler, é só entregar o papel, porque todo mundo sabe ler. É como o ministro, o desembargador, que vai ler o voto. Ninguém quer ouvir aquela leitura. Diga com que sentido você está votando e por que você vota naquele sentido. Ponto. Agora, tudo bem, mas eu preciso me lembrar do que vou falar. Leve pontos. Vou falar sobre esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, ele tem 5 pontos. Até porque existe uma história interessante que é a seguinte. Todo mundo conhece o discurso do Martin Luther King. Eu tenho um sonho em que filhos de escravos vão se sentar à mesa com filhos de ex-donos de escravos, na mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, que é I Have a Dream, esse discurso dele. Esse discurso que ele faz do Memorial Park para 250 mil pessoas, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, ele escreveu o discurso inteiro. E ele fica até 4 horas da manhã escrevendo esse discurso. É um discurso cheio de citações bíblicas, porque ele era pastor, etc.
A segunda parte do discurso, não. Porque ele viu o povo inflamado, é a energia das pessoas ali, e ele é tomado por energia. E a segunda parte do discurso dele é que entra para a história, não é a primeira, que é quando ele revela o sonho dele. Então, a primeira era um discurso montado, organizado, esse é ele. Na segunda, aí ele incorpora o espírito do povo e aí ele entra para a história. Essa distinção que eu acho que é importante, porque você tem que ter uma conexão com as pessoas que estão te ouvindo. Nossa. Coincidências ou não, adivinha, eu pedi eu estava planejando essa live com o ChatGPT, né? E eu botei, me dê um exemplo de boa oratória. Qual que você acha que foi o exemplo? Martin Luther King. Ele botou um bom exemplo de oratória. Eu tenho um sonho, I Have a Dream, proferido pelo ativista Martin Luther King, 28 de julho de 1963, em frente ao Lincoln Memorial em Washington DC. Exatamente o que você falou, hein, cara? Esse chat GPT tá muito esperto. É muito bom, né? Sei não. Muito bom. Eu tava ouvindo você falando aí, né? Sobre o lance dos vícios, né? E um dos jeitos que eu comecei a entender os meus vícios, eu tava na semana passada pensando em responder os meus stories em vídeo, não só em texto. Eu gosto de responder em texto, né? Eu estava testando para ver se funcionava bem em vídeo ou não. Sabe qual foi o vício que eu descobri? Que quando eu fico nervoso, eu sempre começo, e olha só, por mais que eu já tenha aqui há muito tempo e tal, quando eu vou responder uma pergunta no Stories, antes eu estou me vendo, a gente fica preocupado com o julgamento do outro, né? E eu começava com um vício de linguagem que era falando cara. E aí eu fui reassistir os meus stories e todos os stories eu falava, cara, isso aí eu acho que não é assim, cara, e você vai passando rápido, só fica cara, e eu, nossa, como é feio falar cara. E aí tirei o cara do discurso. Então, eu acho que uma boa dica para oratória é você treinar e se ouvir. Por mais que você não goste de se ouvir, né, que às vezes dá até uma vergonha se ouvir, mas treinar com muita... Essa live aqui é um treinamento, né? Eu faço todo dia, meio-dia. Eu não sou o melhor cara da oratória do mundo, não. Mas de tanto que eu faço, eu me tornei muito mais natural do que quando eu fazia no início. Assim. E quando você se sente confortável, isso dá espaço para você ser criativo, para você ser inovador. Então a pessoa está assistindo a gente, você está conversando com a pessoa e de repente você tem uma ideia. Quando você está travado, não sai, não produz. Né? Isso vai limitando sua capacidade. Sabe outra coisa que você falou aí? Só que essa eu faço um pouquinho diferente. Não sei se você já experimentou ou já ouviu, às vezes você fala com seus alunos aí, que é você falar, fingir que não está falando com ninguém, né? Isso me dá uma aflição enorme. É mesmo? Falar com ninguém. Porque, cara, eu me sinto meio bobo falando com ninguém. Tipo, meu é o contrário. Só que falar com muitas pessoas é mais aflito ainda, né? Tipo, cara, muitas pessoas. Hoje em dia eu nem tenho aflição em falar com muitas pessoas, porque eu acho que eu pego, que nem o Luther King aí, eu pego carona com a energia das pessoas e aquilo me contamina e tal. Mas uma coisa que eu experimentei e funcionou muito para mim é falar com uma única pessoa que realmente esteja prestando atenção e que me deixe à vontade, como se eu estivesse falando com um amigo. Então, quando eu vou gravar vídeo, eu nunca gravo sozinho. É muito raro. Eu prefiro gravar com o pessoal do meu time que eu gosto, que está por trás da câmera. Às vezes até tinha uma época que eu gravava com os caras que eles só estavam apertando play e não estavam muito interessados. Teve uma vez que um cara dormiu, bicho. Nossa, tá muito bom, né? Aí o cara dando uma pesca. Falei, meu Deus, eu tô envolvente demais aqui, tá aumentando minha autoestima, né? Com a Kátia, cara, sabe o que a gente chegou a fazer? Não é mentira isso aqui, vai parecer piada. Mas uma vez a gente tinha um videomaker e ele ia lá gravar, né? E a esposa dele às vezes ia acompanhar, porque, tipo, gostava da Kátia, era fã, e perguntou se podia ir, podia. Só que ela tinha uma risada muito gostosa, muito alta e tal, e a gente fazia como se fosse o Bira do Jô, né? Deixava a risada na edição. No início o pessoal até falava, não ri não, pô, tá atrapalhando, a gente tá gravando. E aí na hora que eu percebi que contaminava a Kátia, não, deixa ela rir, pode rir alto e tal. E a gente botava a risada dela no vídeo mesmo, né?
E aí, de vez em quando, eu falava, chamava a Carla, né? Chama a Carla para vir aqui gravar. Aí a Carla, não, tem compromisso hoje não vai dar. Hoje não... E aí eu perguntei, quanto que a Carla cobraria diária para ficar aqui rindo no vídeo? E aí a gente pagava para cá. E ela paga, o negócio da Kátia era o mesmo, da Carla, era o mesmo, a mesma diária do videomaker. Ele ficava muito puto. Pô, a minha mulher vem aqui, fica só rindo, ganha o mesmo tanto que eu. Porque pra gente deixava a Kátia muito solta, ela precisava, né? E vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que fica mais. O Whindersson, eu lembro que ele falava que só conseguia gravar sozinho ali os vídeos dele, né? Acho que sozinho quarto, você fica. Acho que depende, assim. Mas sozinho você fica, em tese, mais à vontade. Agora, você é uma exceção, você consegue ficar mais à vontade com uma pessoa te filmando. Porque, assim, muitas vezes no vídeo você tem uma atuação mesmo. Né? Você está atuando, você está interpretando. E interpretar com uma pessoa na sua frente pode te deixar um pouco inibido mesmo, é normal. Eu gosto se você for ver agora, nesse exato momento, eu não estou falando olhando para vocês, tá vendo? Eu olho para os lados, né? Agora eu estou olhando, né? Mas quando eu vou pensar. Então, normalmente eu falo não para o cara que está assistindo o vídeo para mim, eu falo para o Erley. Às vezes eu até pergunto, que o Erley é o cara que grava comigo, né? Então, é uma coisa que eu deixo aí de dica de oratório, não sei se você concorda, mas experimenta formatos diferentes, às vezes, né, principalmente para quem é vídeo, né? Experimenta um formato conversando com outra pessoa, experimenta um formato você sozinho, experimenta olhando direto para a câmera. Eu tenho dificuldade, ou se olhando, nossa, se me olhar, então você fica, meu Deus, será que meu cabelo tá bom? Imagina eu preocupado com o cabelo, né, para ver se está bonito. Uma outra pergunta que eu separei aqui para você, como o meu amigo ChatGPT, que eu vou arrebentar, né? E eu deixei o Martin Luther King aqui, né? E você já falou, mas você tem alguma outra oratória ou orador que você admira muito? Um orador que eu admiro muito. Seriam discursos em que o orador foi muito feliz. E aí esses discursos entraram para a história. Para mim, existe um discurso do Robespierre, antes de ser morto na guilhotina, na Revolução Francesa. Ele faz um discurso impecável, maravilhoso. Para mim, é top 5 de discursos, porque ele consegue ser muito claro e é bastante emocionante. Você tem um discurso do padre Antônio Vieira, que também é muito, muito, muito legal. Em um determinado momento, ele está falando do roubo à coroa portuguesa, e ele diz: roubar pouco conduz à prisão, roubar muito ao poder. E aí ele vai mostrando como há uma hipocrisia na sociedade. E aí você tem dois discursos ingleses, né? Alguém até chegou a falar aí, do Churchill. O Churchill é o maior orador. Eu acho que existe uma disputa entre Churchill e Martin Luther King, quem seria o melhor orador. O Churchill foi um orador brilhante, e a oratória é tão importante, além de toda a competência dele, evidentemente, que o Churchill foi considerado, e é considerado, o maior britânico de todos os tempos. Então, a maneira como ele empolga as pessoas no discurso no Milagre de Dunkerque, né, quando eles conseguem resgatar os soldados ingleses e aliados, ele incendeia. E, na verdade, eles estão perdendo a guerra. E fala, olha, a gente está perdendo, não podemos dar a esse discurso a característica de uma vitória, porque não há uma vitória, mas há uma vitória na derrota, porque eles conseguiram salvar as pessoas. E ele faz um discurso e o povo vai para o lado dele. Né? Havia uma pressão para que houvesse um acordo deles com a Alemanha e pronto, acabou. Mas o povo vai para o lado dele, ele tem apoio popular, ele é empolgante. Tem o discurso da Margaret Thatcher também, quando há uma inflação no Reino Unido, que ela faz um discurso impecável e que convence as pessoas. Então tem esses dois. Você vai ter alguns grandes oradores ao longo da história, mas Churchill é um deles, e Churchill e Martin Luther King possivelmente são os maiores da nossa história, né? Eu não consegui anotar tudo, eu vou te pedir vou fazer um Stories 10x aqui com você, posso?
Stories 10x é se aproveitar um pouco da audiência que está aqui, né? E levar ela para o seu Instagram. Então, se você puder, vai ser legal para as pessoas e para mim, inclusive, né? Botar o título desses discursos para a gente ir atrás do seu Stories depois. Pode deixar. Eu coloco. A gente vai lá e todo mundo vai para o Stories dele lá e a gente vai poder ler esses discursos, entender por que eles são tão bons, porque eles são tão... Talvez valha uma newsletter, né? Que a gente estava falando, uma newsletter sobre os discursos que o Summer... Vale, com certeza. Eu vou começar a newsletter semana que vem, segunda-feira que vem. Escrevi a minha hoje, vou mandar para vocês lá no título da sua newsletter, né? Tipo a coluna, né? Não o título de hoje, mas a coluna qual é? Porque sem filtro. Eu chamei de o da Luciana é a hora dos fundos, né? Na cozinha. A hora dos fundos. Qual vai ser o seu? Na cozinha? Porque eu quero receber a pessoa na cozinha de casa, como se a gente tivesse acordado juntos e para ter um papo assim, para começar a semana. Então, eu quero nada formal, então vai ser na cozinha. Muito bom. O meu é sem filtro porque eu não vou ficar revisando muito. É o que eu penso, meio sem filtros e é um pensamento, eu gosto de falar, é tipo Nietzsche. O Nietzsche não revisava muito não, né? Ele cuspia as ideias e era isso. Eu quero fazer isso, assim. O meu, esse primeiro, eu vou botar as 3 reflexões que eu tive naquele evento. O primeiro, meu. Tipo, cara, quais foram as 3 fichas que caíram ali e tal, né? Então, acho que é muito legal. E, cara, eu acho muito legal uma coisa que inspira em você, e me inspira também, né? Você é um leitor clássico, né? Então, assim, é difícil ter uma conversa com alguém que seja tão culto no sentido de uma alta cultura, né? Não só essa pessoa lê muito, né? Mas então você consegue buscar as referências mais realmente históricas ali, não é? Muitas pessoas botaram aqui, e não é desmerecendo, pelo contrário, um excelente orador também, mas botaram Steve Jobs aqui. E eu acho que as minhas referências elas são menos profundas ali, né? Que esses oradores também tratavam de temas, cara, preconceito, político, né? São temas profundos da essência humana, né? E aí a gente pega um ser humano, eu gosto de chamar de afegão médio, né? Um dentista, um publicitário como eu, né? Ou um advogado, às vezes um advogado, não, péssimo exemplo, porque o advogado ele vai ter esse tipo de discurso mesmo ali como referência, né? Mas um cidadão médio comum, ele precisa de uma oratória e tal, e ele pode se inspirar nesse tipo de discurso. Mas você tem um orador contemporâneo que você admira, e por quê? Tipo, cara, esse é um orador mais contemporâneo. Não um cara que tem um discurso tão clássico, mas que ele conseguiu adaptar isso. Ele conseguiu entender a essência. Eu tenho um contemporâneo que eu posso dizer que eu admiro, que chama Samerage. Um orador contemporâneo que eu admiro muito. Eu não vou discutir a qualidade da pessoa, nem das ideias da pessoa. Há 2 pessoas que merecem, algumas que merecem. Do campo jurídico, você tem o Edilson Mogenon Bonfim, que é um grande orador, o ministro Luiz Roberto Barroso, também é um excepcional orador, aí saindo do jurídico para o político, o Ciro Gomes é muito bom orador, a Simone Tebet é muito boa oradora, então você tem aí 4 exemplos já no Brasil. Empreendedor. Nizam Guanais, já viu o Nizam falar? O Nizam conversa, é um frasista de mão cheia. Ele não é publicitário de formação, mas ele é publicitário de vocação, né? É um dos maiores, né, publicitários do Brasil, né? Ele tem, acho que foi, posso estar enganado, mas foi ele que escreveu aquele primeiro viral comercial do Brasil, que foi a propaganda do
do sutiã, meu primeiro sutiã, já viu essa Eu propaganda? fico assistindo propagandas que marcaram, né, do primeiro da menina no quarto, né? E ela tira. É, cara, foi o primeiro comercial que conseguiu todo mundo comentar sobre aquilo e tal. Então, assim, e tinha o porquê, né? Os elementos ali que deixavam aquele negócio ser viral. Era um adolescente, conectava com o adolescente, mas também conectava com, cara, uma propaganda ali que faz parte da história da publicidade no mundo, não é nem só no Brasil. Brasileiro no mundo, na Impressionante. publicidade, ele é Muito, valorizado, né? muito, muito, muito. É. Leandro Carnal também é excepcional, alguém comentou ali. Excepcional. Cortella também. Pô, digitem aí nos comentários os Também. oradores, ó, Clóvis de Barros Filho, Cortella, vamos ver aí os outros oradores aí. Sérgio Rial, esse eu não conheço. Metade dos caras aí que o Samurai falou, eu não conheço. Vou ter que. Oliveto, Costa Oliveto. Eu colocaria o Barack Obama, né? Mas com certeza eu colocaria o Steve Jobs. Ele realmente sabia como. Eu não sei se é como um bom orador, mas ele sabia Ele como sabia. surpreender. Você sempre chegava lá esperando uma coisa e vinha uma coisa que você não Ele esperava. brisava, né? A pessoa que estava. Ele criou uma necessidade, né? Ele mudou o mundo, mas assim, talvez se tivesse só aquela tecnologia sem uma apresentação tão boa, será que conseguiria mudar o mundo também? Ele conseguia criar eventos que Você marcavam sabe que eu estou época, lendo um né? livro que chama Psicologia Financeira. Esse não é um livro clássico, não, mas muito bom, do Morgan Housel. E ele fala assim como a história da humanidade vai sendo construída. Ele fala, gente, tire 5 pessoas do mundo e o mundo seria outro. Vocês estão achando que o mundo... Se você tirar da história do mundo Hitler, Churchill, Bill Gates, aí você pode acrescentar Mark Zuckerberg e o Steve Jobs, o mundo seria outro. Se você tirar 5 pessoas da história da humanidade, podia ser a mesma humanidade. Suponhamos que 5 não tivessem nascido. A humanidade seria outra. Outra, Outro outra, outra, negócio, né? outra coisa. Impressionante. Eu estava uma vez conversando com o JP, né? E ele falando sobre o QI desses caras, né? Também. Eles fazem um teste QI, é tipo 188, 170, 150. Realmente são pessoas que mudam o mundo e sabem se comunicar, né? Bom, vamos lá. Eu tenho mais perguntas aqui para você. E essas aqui são mais pessoais, né? Não é sobre outras pessoas, é sobre você. Quais são os exemplos de discursos que marcaram a trajetória profissional do Samerage, a sua? Porque você tem alguns bons cases, né, de vídeos seus que foram muito longe, né? Você tem umas... Eu acho que você é um dos caras que tem umas sacadas, assim, que eu fico pensando, cara, como é que esse cara chegou nessa ideia? Por que ele pensou isso? E eu acho que vale a pena mostrar para as pessoas que exigir um cara que usou a internet para crescer sem usar a copy clássica, nada contra, mas você não é um copywriter clássico, eu acho que você é um orador clássico, e eu me inspiro nisso. E aí eu gosto de trazer as pessoas que me inspiram e que eu tenho acesso para inspirar a galera que me segue aí também. Então, eu vou fazer essa pergunta. Quais foram os discursos, ou os temas, ou as ideias, ou os vídeos, ou os e-mails, ou os artigos que você escreveu que foram, que te trouxeram até aqui, Então, né? o que eu escrevi, que eu gravei, mais ou menos isso, né? Então, que tenham sido feitos por mim. É isso, né? Ok. É. Textos. Eu dei uma aula no curso de escrita criativa, que eu peguei um texto da Tati Bernardi, que era Onde Estão as Pessoas Interessantes. E aí eu postei o texto dela. Aí alguém disse assim, professor, faça um texto onde estão os homens interessantes, onde estão as mulheres interessantes. Aí eu fiz um texto, escrevi onde estão as mulheres interessantes. Este texto foi um texto assim, ultra compartilhado, ultra compartilhado. Então, assim,
Esse é um exemplo de texto que Quem quiser achar ele, faz como para a tem que gente ver? rolar Tá o no seu feed, Instagram, sabe? então. Mas depois eu reposto ele, depois eu coloco nos stories também. Esse é um texto que estourou. O outro texto que estourou foi na época da eleição, que eu escrevi, até comentei lá no Mastermind. Por que você, antes de você falar do outro, eu vou te Pode ficar. interromper, vou ser indelicado, Vai. porque eu sou curioso. Por que você acha que esse estourou tanto? Qual que Porque foi? eu fui, onde estão as mulheres interessantes, eu fui uma mulher por um momento. Então, eu converso com amigas, tal, aí eu fui uma mulher por um momento. E qual é a sensação da mulher com 30, 35 anos ou mais, ou até menos? É que, na verdade, ela já saiu com tanto cara babaca que não dá para ela ser legal na primeira saída, porque ela vai estar se expondo muito, então ela fica reservada, então ela tem uma capa, etc. E aí, eu falo, ó, toda mulher já saiu com um cara super legal, super educado, super inteligente, super tudo, até que ele super sumiu. Aí eu vou fazendo texto assim. Esse texto é um texto assim, gigante. Um outro texto é qual é a visão da sociedade, qual a sua visão atual da sociedade, com base nas perguntas que você recebe. Isso foi uma pergunta que eu recebi na caixinha. Qual a sua visão da sociedade atual, com base nas perguntas? E aí eu fiz um texto sobre ele. Esse é um texto que foi muito, muito, muito compartilhado. Em matéria de vídeos, eu tenho uma live muito compartilhada, que é a análise de planos de governo, que eu achei que ninguém ia assistir, porque afinal de contas, quem é que lê plano de governo? Mas como ninguém lê, todo mundo assistiu. E ela, no momento que as pessoas precisavam dessa lucidez. Eu tenho algumas outras lives sobre amor, vida feliz, vida financeira, mais ou menos isso, que também tiveram um grande compartilhamento, e algumas pequenas frases, né? Eu gosto de cunhar algumas frases para a vida, e uma delas é: o que não tem futuro não merece o presente. Em algum momento da sua vida isso precisa te guiar. O que não tem futuro não merece o presente. E aí, essa é uma delas. Se você pudesse dar uma dica para gente que quer aprender a se comunicar bem assim, tão bem assim, 3 elementos que tem nesses textos que se repetem, ou o processo que você fez para criar eles, ou você acha que foi até uma pergunta também, quanto que você acha que disso é um processo que você consegue replicar, ou outras pessoas conseguem replicar, quanto disso que você acha que é um talento seu, ou Eu só acho que um momento de todo inspiração? mundo Tipo, cara, seria capaz de escrever um bom texto e um texto envolvente. Como? Como é que você escreve bem? Primeiro é preciso que você leia muito. Aí pouquíssima gente lê, então você já elimina todo mundo porque ninguém lê, então fica pouca gente do lado de cá. O segundo ponto é que nem sempre eu tenho algo a dizer, mas sempre que eu estou emocionado, eu tenho algo a dizer. Então, existem maneiras de intencionalmente eu me emocionar. Uma música, você assistir a um vídeo de 1 minuto, de 5 minutos no YouTube, você conversa com alguém, você lê uma história e de repente você está inspirado. E aí você consegue falar. Terceiro ponto, empatia. Tem uma parte na Clarice Lispector, na Hora da Estrela, que ela diz assim: para você entender o João, para você falar do João, você tem que ser o João por um dia. Então você tem que vestir a calça jeans surrada do João, ficar uns 2, 3 dias sem fazer barba, um dia sem tomar banho, entrar naquele ônibus lotado. Então ela vai dizer, basicamente é o seguinte: você quer escrever bem? Então você tem que ser a pessoa para quem você está escrevendo. Porque às vezes você está escrevendo para você e não para a pessoa. Quem é o seu público? Não, então tá, o meu público é um público formado por pessoas, vamos pensar no seu público. Quem é o seu público? São pessoas que entenderam que existe uma novidade no mundo,
que é esse marketing digital, e que as pessoas conseguem pela internet mudar de vida. Beleza. Então, mas quem é essa pessoa? Uma pessoa que já está decepcionada com o mercado tradicional. Como é que você vai fazer para conversar com essa pessoa? Você vai dizer o seguinte: você acorda 6 horas, toma banho e sai de casa, porque não deu tempo de você ir para a academia. Quando você chega lá, são aquelas mesmas pilhas. Né? No fim do mês, você recebe 2.000, mas existe uma promessa, que se tudo der certo, você vai receber tal, tal. Faz sentido, então você vai fazendo isso. Uma vez eu conversando com o Tesla, ele me convidou numa mentoria dele para falar por um momento. Ele falou assim, que você faria para convencer as pessoas a anunciarem online? Né? Porque gestão de tráfego, não sei o quê. Eu faria uma campanha dizendo assim, eu não te vi. Eu fui no médico que era pior do que você, porque eu não te vi. Eu comprei os sapatos para minha esposa em outra loja, porque eu não te vi. Eu viajei para outro lugar, porque eu não te vi. O problema é que eu não te vejo. E quando eu não te vejo, eu vou para outro lugar, para outra pessoa, para outra cidade. E aí é isso, é não te ver. Então, eu tenho que entender qual é o problema dessa pessoa para poder escrever bem. Nossa, que ideia boa, né? A ideia, quando ela é boa, dá raiva. Assim, nossa, como eu não pensei nisso antes, né? O famoso Adams Óbvio. Já leu esse livro? Cara, lê esse livro, acho que você vai adorar. Tá aí quem diria, qual o hein? nome do livro? Olha a minha Deixa eu pretensão. anotar aqui. Recomendar um livro. Adams Óbvio. Isso aí foi Adams Óbvio na veia. Adams Óbvio é um conto, não é um caso real, né? De um publicitário que ganha o mundo, né? Fica um dos homens mais ricos do mundo, com ideias óbvias. Então, isso aí que você falou, não é o mais alto grau da sofisticação, é a simplicidade, né? Então, basicamente, é tão simples que é difícil chegar, mas só consegue chegar porque teve empatia, né? E não é fácil de chegar, assim, aparentemente é. Às vezes vem de um lampejo, mas eu imagino que você teve uma certa reflexão ali para chegar aonde foi. E não só de ter a ideia, mas de lapidar ela, né? Então, primeiro você pensa, esse cara não vê, depois... E aí vira uma frase tão simples que o conceito da ideia tem 3 palavras, né? Eu não te vi. Então, como que com tão pouco você fala tanto? Eu não te vi. 3 palavras, falou tanto, mas falou tanto que a outra pessoa se sente até mal. Pô, os caras não estão me vendo. Adams Óbvio. É um livro que você lê numa tarde. São pouquíssimas páginas. Quem me recomendou foi o JP. E eu gosto de recomendar esse livro para todo mundo, que é muito bom. E você falou uma parada aí que é impressionante. Eu até anotei aqui, cara, para lembrar aqui. Uma das minhas campanhas que mais vende, que as pessoas mais gostam, que assim, acho que é a minha grande campanha da vida até agora, é uma campanha que eu falo do Eu Não Trabalho Pelo Dinheiro. Eu toquei ela lá no evento lá. E aí você falou, cara, você pode forçar a sua emoção. Mas sabe aonde é que eu escrevi aquela campanha? Sabe da história por trás? Eu tenho uma história de vida que eu tive muita conexão com meu avô. A vida toda, muita conexão, assim, de sair para ver jogo com ele desde criança, e jogar futebol, e contar muita piada, muito do meu humor e tal, vem do meu avô, que é o Zé Graça da família, um cara muito alto astral e tal. E assim, a vida toda com ele, né? Muito próximo. E aí, no dia que eu ia fazer um evento, chamava Me Dá uma Ideia, meu avô já estava nos últimos dias de vida. E tinha... Quando eu estava indo no aeroporto ainda, eu recebi a notícia de que, cara, ele já estava num estado paliativo, ou seja, não conseguiria mais voltar à vida. E eu estava indo para um evento. E eu ia desistir de ir, voltar. E na hora eu tomei o impulso de ir, que ia dar tempo de eu voltar, né? Para me despedir dele ainda. E eu escrevi aquele texto lá que você viu dentro do avião sem internet, passando um filme inteiro na minha cabeça, né? E aí, olhando foto. E eu tava, cara, até o Léo tá aí, no avião, indo para Curitiba, me emocionei.
Eu li, o primeiro cara que leu aquilo foi o Léo. E eu não mudei nada, tipo, eu fui escrevendo sem editar, e do jeito que ficou ali, ficou, e depois eu transformei em vídeo e tal. Mas eu acho que foi bom porque era muito do coração mesmo, era real, não tinha como eu fakear aquelas sensações ali, era, cara, foi um negócio muito visceral. E foi um texto que também foi longe, né, no meu marketing aqui e tal. Eu botei aqui, cara, como é que eu estimulo minha emoção antes de começar a escrever alguma coisa que eu quero emocionar as pessoas, né? Você faz isso, Atila? Não, eu estou sem tempo, mas vira e mexe, quando eu quero escrever um texto diferente, eu falo, não, agora eu vou sair, eu vou parar, vou ouvir uma música, vou sentar, agora é o meu momento. Tava Onde Estão as Mulheres Interessantes, eu escrevi em Paris, na lua de mel. Aí depois a gente estava sentado à noite no hotel, a gente ia sair no outro dia bem cedo. Aí eu falei para minha esposa, ó, agora eu vou sentar, eu vou escrever esse texto que eu preciso escrever. Porque eu já estava com umas ideias assim na cabeça. Sabe quando você tem que sentar e fazer? Ela falou, então tá. Aí eu desci para a recepção do hotel, peguei uma mesa, estava já mais de noite, estava bem tranquilo, sentei, escrevi o texto como eu queria escrever. Aí, às vezes eu estou precisando, eu coloco uma música, tem uma que é Beethoven Five Secrets. Essa é muito boa para você se inspirar. Aí você ouve, depois você começa e dá certo. Deixa. Eu vou ficar muito enjoado depois de ficar amigo do Summer, viu? Porque eu vou escrever uns textos em Paris, ouvindo Beethoven. Quero ver eu não viralizar, bicho. Eu quero você do lado aí, esse cara. Como que você viraliza? Você vai para Paris, desce num café, tomando um creme brulee, ouvindo Beethoven. Eu duvido que não viralize. Até eu, assim, eu quero ver que nem eu aqui, ó, sentado aqui com um bebê chorando, ouvindo Léo Santana no carnaval. Aí você é um bom redator. Em Beethoven, eu vi no Beethoven em Paris até eu, sabe? É um bom ingrediente. Não, tô brincando. Eu acho que é uma parada que eu anotei aqui, assim, você se estimular para estar num estado pronto para escrever. Coisa que eu achava até pouco tempo atrás menos importante, mas depois analisando aqui, cara, todas as coisas fortes que eu escrevi, eu estava vivendo. Tem uns caras que dizem que o nosso momento de cultura e tal, tipo, o tipo de música que está surgindo no mundo tal, é porque o mundo está com pouca emoção, né? Pouco problema em relação ao que já foi, né? No Brasil, no mundo tal. E aí a qualidade das coisas, as pessoas estão um pouco emocionadas, elas estão só numa cultura mais mundana ali, né? Nos prazeres mais imediatos, uma coisa mais líquida, né? Cara, ó, eu vou terminar com uma conversa que eu tive com o Alves ontem, e ele falou que tinha um programa de TV que eu esqueci o nome, Provocações, e que o cara do programa terminava fazendo essa pergunta, e ela surpreende todo mundo, ninguém sabe responder ela tão bem, e essa pergunta deixa as pessoas desconfortáveis, e eu acho que a intenção aqui dessa minha live é essa, eu vou fazer isso com outras pessoas, né? Então, não saiam contando por aí para os meus convidados a pergunta. Mas a pergunta e é uma cópia isso aqui, tá, gente? Não fui eu que inventei, mas eu quero saber, porque eu gostei tanto da pergunta que o Malves me fez ontem, né? Então a pergunta é, o que é a vida? A vida é um intervalo em que a gente sobe no palco e se emociona, brinca, briga, e acha que vai ficar lá para sempre. E de repente a cortina se fecha. A gente percebe, depois que a cortina se fecha, quando ela está se fechando, que a gente podia ter brincado muito mais do que brincou. Ó, essa aqui, hein? Vai ficar gravado. Isso aqui, se a gente tivesse no nosso podcast ao vivo, a gente tem que ir lá. Uma qualidade boa, isso aí era um... A gente vai lá. Não, essa semana a gente... Cara, eu acho que isso aí é legal, né? E você já tinha refletido sobre isso ou foi de surpresa mesmo? Sobre isso. Não foi uma surpresa. Obrigado a você. Samuel, obrigado. Um abraço, bom dia, até mais tarde. Até mais tarde, já a gente se encontra no nosso japonês, 7h30.
Um abraço para Abraço, todo tchau, mundo tchau. aí. Muito obrigado.